Muito bem, pessoal. Então, vou gravar mais um vídeo aqui para vocês, né? Hoje, então, explicando o que é o exercício de número 6 da segunda lista, né? Ainda sobre a parte de lei de Coulomb. Então, eu deixei esse para explicar depois da aula de lei de Gauss, para já associar com o que a gente obteve na última aula, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o campo elétrico para um disco carregado, né? Então, você tem um disco aqui, certo? Que tem um raio Rzão. E esse disco tem uma espessura que você pode desconsiderar. Então, essa dimensão é tão pequena comparado com a área que a gente desconsidera, né? E a gente vai poder usar o que a gente fez no outro vídeo, né? Que era o exercício 5, que era a linha de cargas, né? Então, vocês lembram lá que tinha um anel carregado de raio R, e a gente fez algumas contas para obter o campo elétrico a uma distância Z do centro desse anel, né? Então agora a gente pode imaginar que o disco ele é composto por vários anéis concêntricos, né? Parecido com o que acontece numa cebola, né? Quando você corta a cebola, que você tem lá os diferentes anéis que formam a cebola, né? Você pode fazer uma analogia com isso. Então, esse anel aqui, que está a uma distância Rzinho, né? Tem um raio, perdão, Rzinho, ele é um desses elementos, né? E se a gente fizer a integral, então, de 0 até Rzão, a gente vai ter o campo elétrico total, tá? Então, quem que é o nosso elemento de carga agora? Nosso elemento de carga não é mais um ponto, como foi para a linha de cargas. Ele agora tem uma outra simetria, né? Que é essa simetria do anel circular, né? Então, esse é o nosso elemento dq. Ele contém uma carga dq, né? Então, isso facilita a nossa vida porque a gente pode usar a simetria do problema para resolver ele com mais facilidade, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o campo que um anel de cargas, né, gera uma distância z do seu centro e integrar isso de 0 até Rzão, né? Só que eu já fiz, né, uma parte do problema, a gente já fez, que é escrever, então, o campo gerado por um anel de cargas a uma distância z. Então, a gente pode partir do resultado que obteve na aula passada. A gente pode partir dessa equação aqui, né? Então, a gente fez aquela consideração que as componentes que importam aqui são dE cosseno θ, né? Então, quem não lembra, aí, olha o vídeo de novo lá que eu explico, né? Por que só essas componentes que se somam, as outras acabam se anulando, né? Então, vamos partir já dessa equação aqui. Escrever isso aqui como sendo o dE, né? O campo gerado por nosso elemento de carga dq, que é um anel agora, né? Só que o que a gente vai trocar? O dq, obviamente, vai ser diferente. Ele não vai mais ser escrito em termos de uma densidade linear, né? Mas uma densidade superficial, que eu até vou trocar a letra lá para não confundir. E o Rzão agora é Rzinho. Então, a gente está escrevendo para um particular valor de Rzinho, né? E isso que a gente vai integrar, certo? Então, esse lambda aqui, para não confundir, eu vou trocar, acho que geralmente a gente usa sigma, né? Então, vou usar sigma aqui. Ficou meio ruim aqui. Deixa eu fazer de novo. Então, sigma é dq dA. E isso é constante. Então, eu estou considerando que qualquer pedaço aí do disco que eu pegar e medir a carga e dividir pela área, isso vai dar sempre o mesmo número. Tá certo? Muito bem. Então, qual que é o campo aqui gerado pelo dq a uma distância z? O campo, então, eu vou aproveitar essa equação aqui, né? Isso aqui, então, vai ficar assim. Vai ficar dE é igual a 1 sobre 4πε0 z vezes dq. E aqui vai ficar z ao quadrado. E agora, ao invés do rzão ao quadrado, né, eu vou usar rzinho ao quadrado. Porque agora esse r aqui ele varia, né? Eu não estou calculando interessado no campo gerado somente por um anel, mas sim pela soma, né, dos campos de todos os anéis que compõem esse disco aqui. E o dq eu posso tirar daqui que dq é igual a sigma dA, né? E o dA é o quê? O dA é o elemento de área de um círculo. Então, se a área de um círculo é πr ao quadrado,
o dA vai ser a derivada disso, que é 2πr dr. Então, dq vai ser sigma 2πr dr. Então, isso eu posso substituir aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre 4πε0. Aqui é z vezes dq, que vai ser tudo aquilo ali agora. Sigma 2πr dr sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado na 3/4, né? E se eu quero saber o campo total, eu faço agora uma integral. Então, somo as contribuições de 0 até r, né? Então, E vai ser a integral de dE. Tudo que é constante eu vou tirar para fora. Então, aqui, por exemplo, não, o 2 é bom deixar aqui. Então, vai ficar assim. Deixa eu tirar as constantes primeiro, depois a gente arruma. Então, vai ficar Z sigma vezes π. Aqui vai ficar 4πε0. E aqui eu vou ter uma integral, então. O que sobrou aqui em cima? Sobrou 2r dr sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/4. E essa integral, então, é de quanto a quanto? Essa integral é de 0 até r, né? Então, eu vou pegar desde o centro do disco até a superfície do disco, certo? Essa vai ser a minha integral. Bom, aqui, para resolver essa integral, eu posso fazer uma substituição, uma troca de variáveis, né? Ou substituição de variáveis, como se chama, né? Se eu chamar isso aqui embaixo de u, então isso aqui, u é igual a z ao quadrado mais r ao quadrado. O du vai ser o quê? Isso aqui é uma constante, né? A distância do centro do disco até o ponto onde eu quero saber o campo. Então, isso não varia. E isso aqui é a derivada disso, né? 2r dr. Então, veja que aqui em cima aparece o du, aqui eu vou ter u na 3/4, né? Então, isso aqui vai ficar assim, campo elétrico igual. Aqui eu posso cortar esse π com esse π, né? Então, isso vai ficar z vezes sigma sobre 4ε0. E aqui eu vou ter a integral, então, de du, né? O 2r dr é du. E isso aqui dentro é u, então vai ficar u elevado a 3/4. Aqui tem dois jeitos de fazer a integral, né? Você pode resolver a integral agora em u e depois trocar de novo u por isso daqui. Ou você pode trocar também os limites de integração para essa nova variável, né? Então, como é que você faz isso? Aí já sai direto a resposta depois, né? Então, vamos ver aqui o limite inferior. Quando r é igual a 0, u vai valer quanto? Vai valer z ao quadrado. Então, eu escrevo aqui z ao quadrado. E o limite superior, quando r for igual a r, isso aqui vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado. Aí eu não preciso voltar depois, né, e trocar de novo. Se você prefere, né, resolver em u e depois substituir por isso daqui e usar os mesmos limites de antes, não tem problema, né? Os dois jeitos dão o mesmo resultado, né? Bom, isso aqui na prática é u na menos 3/4, né? Então, vamos escrever isso aqui. Isso aqui vai ficar z sigma sobre 4ε0. Quando a gente integra, então a gente soma 1, né? Como a integral de u na menos 3/4, isso aqui fica então u na menos 1/2 sobre menos 1/2, né? Sempre dividido pelo... Tá? Hoje está balançando mais aqui meu suporte. Tem algum... Bom, enfim, espero que vocês não fiquem tontos aí, né? Não fiquem com maresia durante o vídeo. Então, esse aqui é o resultado. E os limites aqui, então, são de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado, né? Então, esse 4 com esse 2, isso aqui simplifica, vai ter um sinal menos aqui, né? Eu vou dar uma arrumada nisso aqui para ficar assim, ó. E vai ficar igual a sigma z sobre 2ε0, certo? Vai ter um menos que eu vou escrever aqui na frente, tá? E u na menos 1/2, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre raiz de u, né? Então, 1 sobre raiz de u, z ao quadrado, até esses aqui os limites de
integração. Né? E agora eu troco, substituo então os limites de integração. Então isso aqui vai ficar menos z vezes sigma sobre 2 epsilon zero. Aqui vai ficar, o primeiro termo vai ficar 1 sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, menos 1 sobre raiz de z ao quadrado, que é 1 sobre z, né? Já aparece aqui, tá? Então, o que mais dá para fazer aqui? Bom, veja o seguinte, que esse termo aqui, certo? Ele vai ser menor do que esse, né? Porque veja que esse número aqui, né, z ao quadrado, raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, sempre vai ser maior do que raiz de z ao quadrado, por menor que o r seja. O que eu quero dizer é que isso aqui dentro vai ser um número negativo. Então eu posso inverter isso daqui, vai aparecer um sinal menos que cancela com esse menos de fora, né? Então deixa eu fazer devagar aqui em vez de ficar falando, né? Então vai ficar assim, menos, aqui eu vou escrever agora sigma z sobre 2 epsilon zero, e aqui eu vou inverter, ó, vou escrever como menos 1 sobre z menos 1 sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. Né? Então é a mesma coisa que eu tinha antes, né? Esse termo aqui é o menos, esse termo aqui é o mais. Só para cancelar esses dois menos aqui. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso multiplicar e dividir esse termo por z. Então, vai ter um z aqui e um z aqui em cima. Né? Por quê? Porque aí eu posso colocar 1 sobre z em evidência e cortar com esse z daqui. Tá? Então, veja que esse z com esse z e esse z, eles vão embora. Então, esse sinal menos foi embora. Aqui vai ficar sigma sobre 2 epsilon zero. Né? E eu espero que seja tranquilo para vocês ver o seguinte, que esse z eu posso passar multiplicando aqui para dentro, você pode imaginar assim, né? Então, eu corto ele com esse cara aqui, com esse cara aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar 1 menos z sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Então, esse é o campo elétrico gerado por um disco carregado de raio r a uma distância z do seu centro. Tá? Agora vejam, o que apareceu aqui na frente, se vocês, quem tem a memória boa aí, viu isso na aula passada, que foi o campo elétrico, né, de um plano infinito de cargas, que a gente calculou usando a lei de Gauss. Se eu fizer uma consideração aqui que é a seguinte, que Z é muito maior do que R, né? Então vamos fazer a seguinte aproximação. Z é muito maior do que R. O que significa isso? Né? Não, é o contrário. É o contrário, é R que é muito maior do que Z. Né? Então o raio do disco é tão grande, né? E você está perto do disco, de forma que você pode considerar ele como infinito. Né? Então essa é a aproximação. R muito maior do que Z. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Né? Esse termo aqui, ele vai dominar o denominador, certo? Porque ele é muito maior, né? E o quadrado torna ele maior ainda. E quando você divide, então, um número que é muito pequeno, que é o Z, por um número muito grande, isso aqui vai para zero, certo? Então, nesse limite, né, quando R é muito maior do que Z, o que você tem? Você tem que o campo elétrico vai ser sigma sobre 2 epsilon zero. Né? Então, isso aqui é para quando R muito maior do que Z, o que você pode chamar também, então, como disco infinito. Então, veja que quando a superfície se torna... Quando você pode chamar ela de infinita, né? O que você pode considerar aqui? Você pode considerar que a simetria não importa, né? Quando você está perto o suficiente, né, para considerar que o plano é infinito, essa simetria aqui não vai influenciar se é um disco, se é um retângulo, se é um quadrado, porque você pode imaginar o seguinte, que quando o plano é infinito, você não enxerga as bordas, né? Então o resultado acaba sendo o mesmo do plano infinito que a gente obteve com a lei de Gauss.
Tá certo? Então isso aqui é para fechar essa parte, né? E esse cara aqui, né? Esse tipo de campo vai aparecer muito ainda na nossa vida, daqui para frente, né? Primeiro, quando a gente tiver a próxima aula sobre potencial elétrico, a gente volta nisso, e também quando a gente falar de capacitores. Tá certo? Então é isso. Um abraço aí. Até a próxima.